tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplificado, 4 vezes mais, quer dizer aqui. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Meus amados, vemos aqui e meditando que o Senhor Jesus, entrando em Jericó, ia passando, a palavra viva, que é o próprio Senhor Jesus, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Este é o chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era pequeno a estatura. O Senhor Jesus, que a própria palavra viva, estava passando, e Zaqueu se prontificou a ver Jesus. Queria conhecer Jesus, queria ver a palavra, queria conhecer o próprio Jesus. E correndo diante subiu a uma figueira brava para o ver, olha só, porque havia de passar por ali. Olha aí, o Senhor Jesus ia passar por ali, a palavra viva, o Senhor Jesus, a palavra de Deus vivo ia passar por ali. Zaqueu queria ouvi-lo, queria conhecê-lo. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Meus amados, o Senhor Jesus também identificou essa ânsia de Zaqueu de conhecê-lo, de conhecer a palavra de Deus vivo, o próprio Senhor Jesus. Aqui em Apocalipse 3, vamos meditar rapidinho aqui. Em Apocalipse 3, 20, o Senhor Jesus diz aqui: eis que estou à porta e bato. Olha só. Se alguém ouvir a minha voz, olha isso, e abrir a porta, entrarei em sua casa. Olha só. E com ele cearei e ele comigo. Aleluia. Meus amados, ele entrou na casa de Zaqueu, era coisa visível, Lá
Aí em Apocalipse, ele diz: se alguém ouvir a minha voz. O que Jesus representa? A palavra de Deus, a voz do Deus vivo. Se alguém ouvir a voz do Deus vivo, eu entrarei na tua casa. Olha só que tremendo. Entrarei e cearei contigo e ele comigo. Olha só. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Isso é questão de arrependimento, meus amados. Porque os republicanos, né? Ninguém gostava dos republicanos. Eles eram ricos porque eles cobravam imposto a mais, né? Os pobres, eles não era muito bem visto, né? Porque eles cobravam os impostos a mais. E se uma coisa tenha defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Aqui diz quadruplificado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Olha só, depois que ele entrou, houve sinal de arrependimento de Zaqueu, e Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa. O Senhor Jesus é a própria salvação, é a palavra. Pois também este é filho de Abraão. Olha só, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Meus amados, será que vocês estão ouvindo a palavra do Senhor? Eis que eu venho à porta e bato. Ele quer entrar no teu coração. Aqui em Zaqueu é algo visível, foi algo visível, né? Ele entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu queria ver a palavra viva, queria conhecer Jesus, identificou: desce depressa, Zaqueu, pois que eu quero repousar em tua casa. Zaqueu simbolicamente abriu o coração aqui, né? Ele entrou na casa material de Zaqueu, vai simbolizar o coração. E Zaqueu deu sinal de arrependimento, dizendo que: Senhor, se defraudei, se roubei, devolvo 4 vezes mais. Questão de arrependimento, meus amados. Hoje nessa casa houve salvação. O Senhor Jesus disse para ele. Porque arrependei-vos dos seus pecados, a palavra diz. Arrependei-vos. Hoje houve salvação. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, meus amados. Que houve com Zaqueu e Jesus: arrependimento, querer conhecer a palavra, e houve salvação. Em Apocalipse é algo que o Senhor Jesus disse aqui. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Olha só, a própria palavra. E se alguém ouvir a minha voz, olha só, e abrir a porta, entrarei em sua casa. Olha aí. E com ele cearei e ele comigo. Olha só. Meus amados, a própria palavra de Deus representa o Senhor Jesus. Nós, irmãos em Cristo, apresentamos a palavra, o Senhor Jesus. Se você ouvir a palavra do Senhor e abrir o coração, Ele entrará e ceará contigo. E haverá salvação a esta casa. Você, meu amado, minha amada, é a casa, templo do Espírito Santo de Deus. Essa é a casa de Deus.
Se você abrir o coração, se você ouvir a voz dele, que é a palavra, abrir o coração, ele entrará e ceará contigo. Ele vai te dar o alimento espiritual, vai te dar vida, porque o Senhor Jesus é vida e vida com abundância. Olha só o que ele diz aqui em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Olha, nós, meus amados, sem estar em Cristo Jesus, nós estamos perdidos. Agora, adquirir salvação e vida eterna só através dele. O Senhor Deus enviou o Filho, o único Filho, o Cordeiro vivo de Deus, e ele morreu por nós, derramou sangue. O sangue dele é justo. E nós, em Cristo Jesus, temos vida e vida com abundância. Como é nós estar em Cristo Jesus? É viver a palavra, obedecer, meditar dia e noite. Isso que ele está dizendo aqui. Se ouvires a minha voz, que é a palavra do Evangelho de Deus, eu entrarei e cearei contigo. Isso é alimento espiritual, meu irmão. Ele vai morar dentro de nós, através do teu Espírito Santo, que é o próprio Deus, o próprio Jesus, que é a palavra viva de Deus. Amém, meus amados? Graça e paz a todos, meus amados. E que essa palavra enche o coração de vocês, para a honra e glória do Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados. Paz do Senhor.